Estamos começando mais um case de sucesso, hoje com a participação da Sul Minas, representada pelo Ricardo, pelo Alessandro e pela Vanessa, assim como conto com a presença da minha colega Carol, do suporte STG. Tudo bem, gente? Tudo bem? Oi. Bom, acho que para começar, eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho sobre a história da Sul Minas, a participação de vocês na empresa, só para quem está assistindo entender um pouquinho. Sul Minas Sílica surgiu no meados de 2016 com a intenção de trabalhar com o processo de britamento de pedras para o processo de fabricação de vidros, mais especificamente garrafas, né? A gente trabalha com material que é rejeito de mineração, no processo de encolhimento dessas pedras que a gente conhece pelo nome de pedra de São Tomé. São umas pedras brancas, né? Esse processo da extração de pedras que são extraídos de bancos, né, na área ambiental, eles retiram essas pedras para o comércio na área de construção civil e na retirada, no processo de dinamitação desses bancos de pedras, gera um resíduo. E esse resíduo gera um passivo ambiental. E a gente trabalha justamente em cima desse rejeito que gera esse passivo ambiental, né? A Sul Minas, ela retira esse material do meio ambiente e traz para dentro da nossa unidade, que fica aqui em Três Corações, em Minas Gerais, e a gente, através de um processo de britamento dessa matéria-prima, faz uma areia bastante fina, e esse material vai para o Rio de Janeiro, né, para o estado do Rio de Janeiro, onde ele passa por um processo de queima em fornos, né, fornos refratários, até que atinja e alcance uma temperatura para poder servir as garrafas de vidro. A Sul Minas achou um meio aí de ganhar dinheiro com o material que estava sendo descartado em área ambiental, né? Nosso processo é bastante interessante na área de mineração. Isso que a gente faz aqui. Eu sou técnico de segurança do trabalho e meio ambiente aqui na empresa e ao meu lado está aqui a Vanessa. Aqui, eu sou responsável pela parte de RH da Sul Minas, né? Desde a contratação, treinamentos, juntamente com o Alessandro, né? Hoje a gente está no processo no momento assim, da fábrica não está no processo de fabricação, na realidade, né? A gente está com os colaboradores mais em manutenção da fábrica, mas com todos os processos de RH e segurança do trabalho sendo seguidos normalmente como se a fábrica tivesse, né, a total vapor de produção, mas no momento a gente está com o quadro bem reduzido e na parte de manutenção realmente. E a Sul Minas, ela tem algumas empresas que fazem parte do grupo, né? E aí lá no estado do Rio de Janeiro, lá em Barra do Piraí, Barra Mansa, está o outro nosso amigo aí, o Ricardo, né? É um engenheiro de segurança. Então, floreando um pouco essa história, a Sul Minas e a Holt, né, na realidade, elas pertencem a um grupo chamado Negócios Verdes, e seguindo a tendência nacional e seguindo a tendência de recuperação de material e a reaproveitamento, nós aqui trabalhamos em cima de rejeitos siderúrgicos. Hoje nós já temos um grande contrato com a ArcelorMittal e com a CSN, aqui já em Volta Redonda, então nós estamos providenciando aí, nós temos uma patente de transformar esse rejeito siderúrgico em material de aproveitamento na ordem das estruturas cimentícias de uma maneira geral, né? Blocos, pavers, concreto e esse tipo de coisa. E a Holt, ela renasceu agora, ela já fazia isso com brita e areia, né? Com agregados naturais, assim dizer. Agora ela está renascendo a partir da Negócios Verdes, e tem essa patente, e nós vamos implementar os mesmos serviços, agora só usando rejeito siderúrgico. E a tendência nossa é crescer cada vez mais, inclusive em outros aspectos aí. Já se fala até numa usina fotovoltaica e um laboratório já para a gente continuar desenvolvendo um estudo dessas coisas, que a patente é muito recente e
Nós temos outras utilizações ainda que a gente já não conhece especificamente. Atualmente, nós estamos fazendo também já voltado alguns testes, alguns estudos já voltados para uso no asfalto, né? E com um parceiro que trabalha com asfalto com rejeito de pneus, de borracha. Então, nós estamos tentando reunir isso, o rejeito de borracha e o rejeito siderúrgico, e transformar todos esses rejeitos em asfalto e produto usável, utilizável aí pela sociedade de uma maneira geral. Toda uma questão ambiental, né, Marco? Então, é toda uma questão ambiental por trás de toda a empresa e de todo o grupo, né? Isso foi uma das coisas que eu achei bem interessante, assim. É curioso até, porque normalmente, por exemplo, os contratos com a Celor não é com a turma da produção, não é com o pessoal que trabalhou e construiu, é com o pessoal do meio ambiente. O contrato ele sai a nível de meio ambiente, né, com a turma do meio ambiente. Então, é toda uma estrutura voltada para trabalhar com rejeitos e reaproveitamento de coisas, de materiais, vamos dizer, de minerais, né? Botar assim, de minerais naturais. E o que levou vocês a buscarem o software de gestão? A gente, com essas adequações aí da legislação em torno do e-social, desde o ano passado, acho que janeiro do ano passado, né, de 2021, eu já vinha meio que martelando na empresa a necessidade da gente ter um sistema. Embora o nosso processo aqui, ele já acontecia, né, a gente ainda estava como muita gente ainda está, né, muito papel, gerando muito papel, arquivo morto, na hora que você precisa de coisa, tem que revirar um monte de caixa, tá onde, tá com quem perdeu, quem que não fez, né? A gente estava nessa condição aqui. Quando surgiu o e-social, a gente descobriu que isso ia ter que ser feito via sistema, que a gente precisaria de um sistema para poder controlar isso. Não ia haver outra forma da gente conseguir ter uma gestão mexendo com papel. Isso não ia acontecer mais. Depois dessas informações, eu comecei a procurar na internet e achei várias empresas nesse segmento aí de software em relação ao atendimento aí, para que a gente pudesse atender essa burocracia em torno do e-social, né? E apresentei várias propostas para a empresa aqui. É óbvio que no meio dessas propostas que eu apresentei para a empresa, eu fui reciclando aquelas empresas que mais se adequavam, né? Porque a gente sabe que sempre que muda alguma coisa, surge muito aventureiro na área para poder fazer, né? Aventureiro demais. Surge gente que nunca mexeu com aquela determinada área, querendo fazer uma coisa que não tem entendimento nenhum, não domina o assunto, né? E aí foi onde que eu achei esse software da SGG, né? E eu acho que o nome do rapaz que eu comecei a conversar, acho que era Eduardo, se não me engano, né? Comecei a conversar bastante com ele, e eu ia conversando com ele e apertando o pessoal aqui da empresa, né? A diretoria, para poder abrir o entendimento em relação ao que a gente precisava, né? Então, comecei a explicar que os fiscais não vão mais bater na nossa porta aqui agora, só o fato da gente não entregar um documento no sistema, a gente já recebeu uma notificação e é possível multa, né? Exatamente. E acabar essa história, né? Como acabou de fato de fiscal bater em porta de empresa, né? Acontece, vai acontecer, mas de uma forma muito mais, de uma forma bem mais pequena, né? A empresa foi relutante, como toda empresa é, né? Para que isso? Por que isso? Não tem necessidade disso? Vai gerar uma conta mensal para a gente pagar? Qual o custo disso? Está funcionando. Vamos fazer assim, não tem problema. Mas e se não mudar? Não dá para a gente ir levando, vamos empurrando, né? Até que eles passaram a entender que não ia ser assim mais, que o mundo mudou. Nós vivemos hoje numa situação de revolução industrial em termos de informatização de pessoas e processos, né? O mundo mudou e a cabeça das pessoas precisam mudar para isso também. Eu conversei muito com o Eduardo, muito, né?
Às vezes, final de semana, eu estava mandando mensagem para o Eduardo para ele me ajudar a convencer os diretores. Pessoal. Então, eu dei até o telefone de alguns diretores para o Eduardo. Eu já liguei, já pedi, já falei. Então, a gente começou meio que a exercer uma pressão ali em conjunto, até que eles ficaram meio que acuados e viu que não ia ter outro caminho. Né? Não tem outro caminho. Foi dessa forma que eu cheguei aí no pessoal da MCG. O cenário que tu descreve é o que o mercado inteiro realmente passou e enfrentou, principalmente com a entrada da social. O pessoal sentiu na pele o que é a necessidade de ter um processo mais organizado e que otimiza o tempo, né? O que levou, qual recurso exatamente fez com que tu nos diferenciasse dos demais concorrentes? Como tu falou, existem vários no mercado, mas o que foi que chamou a atenção exatamente no SGG e que combinou com o processo de vocês? Então, quando eu até recebi um link do Eduardo para que eu pudesse entrar no programa de vocês e começar a fazer alguns testes, né? Quando eu recebi esse link dele, que eu acessei o sistema pela primeira vez, eu logo de cara vi que era aquilo ali que a gente precisava. Porque a empresa tem uma mente de que precisa de 3 orçamentos para tudo, né? Então, um foco sobre 3 orçamentos. Né? Então, eu tinha que ouvir o que os outros também tinham a oferecer em relação a isso. E aí, óbvio, nós estávamos das outras empresas, né? Mas as outras empresas todas que eu procurei, né? Tinham mais 4 empresas, e todas elas eram fragmentadas. Ela oferecia, por exemplo, gestão de SST, né? A gestão de saúde do SST, mas eles não tinham a gestão, por exemplo, se eu precisasse fazer documentos dentro do sistema. Né? Ou se eu precisasse gerar um documento dentro do sistema, ele não fazia pacote do serviço. Que a gente estava fechando, eu ia ter que pagar esse paralelo. Né? A outra coisa que fui diferenciando é o suporte. Né? Quando eu ligava para poder conversar com uma das empresas lá que eu estava conversando também, a pessoa estava me atendendo de casa, né? Não tinha um escritório. Eu ficava meio que com um pé atrás em relação a isso, né? Porque essas empresas, elas não estavam trazendo segurança para a gente poder conversar sobre o assunto, né? E aí eu ficava meio inseguro, porque a gente ia lançar diversas informações para uma empresa e depois, de repente, do nada, essa empresa ia desaparecer do sistema, né? E o que fazer com aquilo que a gente já havia lançado, com aquilo que a gente já havia entregado em relação ao e-social? Como é que a gente ia buscar isso? Como é que a gente ia provar isso? Então, essa falta de segurança que eu não tive nas outras empresas, eu encontrei no Eduardo aí, nesse suporte todo. Então, o que me fez escolher, levar o pessoal a escolher o sistema SGG foi justamente essa segurança de processo que existe por trás do sistema. Isso é tão interessante, né, Marco? Porque a gente vê que a empresa deles, como um todo, incluindo todos os grupos, enfim, é uma empresa que, querendo ou não, ela é bem complexa, tem vários aspectos que envolvem a empresa também, desde o aspecto ambiental, enfim, todos os aspectos mesmo, questão de gestão. Então, quando a gente fala em gestão, né, quando a gente fala em gerenciar vidas, hoje, quantas vidas vocês gerenciam hoje, atualmente na empresa, Alessandro? Quantas vidas vocês têm para gerir? Aqui na empresa hoje, diretamente, nós estamos com 20 funcionários somente, porque a gente trabalha com um processo, a gente falou desse material aí, que é um reaproveito, né? A gente reaproveita o material. A Suminas, ela é como aquele material, aquele caminhão de resíduo que passa na rua recolhendo esses resíduos para retrabalhar. A Suminas achou dinheiro nisso. O que as pessoas estão jogando fora no meio ambiente, a Suminas está reaproveitando aqui, lá na rua, que é uma responsabilidade muito grande, né? Que a gente consegue perceber isso. É uma responsabilidade muito grande. E a gente se coloca até a pensar,
de que forma eram feitos, eu queria te perguntar isso também, de que forma que eram feitos os processos anteriormente na questão de documentos, porque, como a gente estava falando, né, se torna uma responsabilidade muito maior, porque envolvem outros aspectos, principalmente a questão ambiental. Então, como que eram feitos esses processos de documentação, de PGR, enfim, toda essa documentação que envolve todas as empresas do grupo, né, fora de um sistema, como é que eram essas questões, essa gestão que vocês faziam? Porque envolve pessoas, envolve meio ambiente, envolve diversos aspectos que às vezes as outras empresas não têm esse conhecimento, não pensam nesse sentido, né? Então, como que era para vocês essa gestão fora de um sistema? Então, toda a parte de PPRA, PCMSO, o PCA, agora o PGR, né, toda essa documentação, essa legislação ambiental, eu tinha que, essa documentação eu sempre fiz em casa, sempre estava fazendo em casa. E aí você fica no computador, você tem que abrir 300 livros em cima da mesa e ficar buscando legislações, né? Fazer tudo manual. Tudo manual. Você busca uma legislação de um lado, busca a legislação do outro, você sai buscando um monte de informação para você poder gerar um documento no final. E aí, eu sempre gerei esses documentos, né? Eu sempre fiz esses documentos assim, dessa forma. E hoje, quando eu entrei, hoje não, né? Que a gente já está com esse sistema já há alguns meses, hoje eu vou gerando essas informações, alimentando essas informações, e com poucos cliques ali a gente consegue montar um PGR, um PCMSO, um LTCAT, um PPT, que dá uma dor de cabeça danada quando você vai fazer isso manual, que você precisa no RH, pega a informação, abre um monte de passo do outro lado, pega um monte de informação, e aí se você perdeu o PPRA de 2, 3 anos atrás, se você estava impresso, que você não sabia onde foi parar, hoje dentro do sistema SGG você consegue fazer essas fotografia, né, do funcionário, armazenando tudo ali, o funcionário sai, e a hora que ele vem fazer o acerto na empresa dele, ele já leva o PPP dele. Então, esse sistema, ele facilitou demais a vida, vai facilitar demais a vida de muita gente, né? Com certeza. Essa questão dessa questão de saúde e segurança no trabalho, como um todo, né? Ajudou a gente demais, está ajudando a gente demais, e sobra tempo para a gente poder fazer um monte de outra coisa que antes você ficava agarrado na mesa fazendo, né? Isso era uma coisa que eu queria te perguntar e que eu ia te perguntar agora. Foi bom tu tocar nesse assunto, porque a gente sabe que a elaboração de um documento ela é muito importante, né? E envolve muita coisa por trás, né? Não é só tu ir ali elaborar um documento, tem todas umas medições, avaliações de risco, tem todo um projeto, vamos dizer assim, por trás. Qual era o tempo que tu tinha, por exemplo, tu emitia um PGR, quantos dias tu levava para emitir um PGR? Por exemplo, eu emiti um PGR em 3 dias, levava 3 dias alimentando, organizando as informações para emitir de fato um documento. Porque hoje a gente sabe que dentro de um sistema fica tudo mais fácil, né? Vocês hoje conseguem emitir mais documentos em um curto prazo, né? Então, como que era antes e como que está sendo agora essa questão da emissão dos documentos? Para você ter uma ideia, a alteração da norma regulamentadora 1, que ela entrou em vigência agora, né, em janeiro, ela teve um tempo para poder, teve um tempo em consulta pública no site do Ministério do Trabalho, né? Ela passou por um período de consulta pública, e nesse período de consulta pública, há 1 ano e meio atrás, eu já comecei a fazer o nosso PGR aqui da Suminas, porque a gente sabe, né, nós da área de segurança do trabalho, a gente sabe que dentro do PGR sai o inventário de risco, sai o gerenciamento de risco. O PGR não é mais um documento como era o PPRA, que você fazia de qualquer jeito e rapidinho, né? O PGR veio e mudou essa cultura, né? O PGR se tornou um documento para você poder... Era bem mais complexo. Você precisa ter avaliação ambiental, avaliação de risco, avaliação de ergonomia. Você precisa ter um monte de informação para você poder montar esse documento. Antes do PPRA, não. O PPRA você colocava ali o que você estava fazendo, criava uma planilha de cronograma de treinamento e pronto. O PGR nosso, que passou a revigorar agora em janeiro desse ano, eu levei 1 ano e 2 meses para poder montar o nosso daqui.
A gente tem um processo aqui de peneiramento, a gente tem um processo de desprendimento de sílica livre, a gente tem um processo de desprendimento de ruído, a gente tem um processo de desprendimento de várias coisas aqui dentro, né? Então, se a gente parasse e não mexesse com isso, lá atrás, dentro do sistema, não colocasse isso dentro das planilhas, isso ia ficar perdido. Então, a gente precisava fazer essas informações, né? E de posse dessas informações que a gente fez, que a gente montou, que a gente criou, levou-se tempo, né? Mais de um ano, como eu falei para vocês. E aí, quando a gente adquiriu o sistema de SGG, o Eduardo me explicando, né? Depois a gente adquiriu, ele falou, a Carol que vai ser gerente de vocês. A gente passou a ter acesso aos links, passou a ter acesso direto com a Carol, nas instruções e nos treinamentos de videoaula dela, e passamos também a assistir as videoaulas que vêm dentro do sistema. Se eu quiser imprimir o PGR do ano que vem agora, ali, eu desço lá e imprimo ele. É uma coisa absurda. O tempo que você tem de facilidade, de reaproveitamento de tempo que eu perdi fazendo esses processos todos de forma manual. A gente não conseguia, né? Para poder fazer isso. A empresa não entendia a necessidade disso, né? Hoje não. Hoje o sistema SGG está ligado, linkado com várias legislações, todas elas atualizadas, todas elas que fazem parte do nosso cronograma aqui. A gente redige as nossas informações ali, já vai levando as informações dos funcionários e dos setores todas de forma adequada. Se a gente quiser imprimir o nosso PGR do ano que vem, a gente consegue imprimir. Uma otimização de tempo absurda. Com certeza. É uma verdade. Eu aqui sozinho, né, até o momento que a empresa está se refazendo, né, nessa linha de trabalho, e se eu tivesse que estar juntando papéis e documentos aqui, nossa, ia ser uma confusão. Não ia fazer mais nada. Com esse advento do software, até os seus esquecimentos ele te lembra, né? Ele é tão complexo e tão grande, se você entrar ali e não estiver lembrando de alguma coisa que você tem que fazer, ele te dá um alerta, falou, daqui a 2 dias, sei lá, mês que vem está mudando isso, está vencendo o fulano de tal esse mês, vamos ter que fazer X coisas. Então, até nesse aspecto, ele já te direciona como fazer, né? Você tem uma dificuldadezinha inicial, porque tem que aprender a usar o sistema. Até você estar dominando esse sistema, né? Isso vai ter um impactozinho. Mas se a pessoa que for trabalhar com isso já tiver uma noção, já tiver algum curso na área de segurança, ele vai assim, como é que fala isso? Instintivamente, né? Ela vai preenchendo e vai procurando as informações e vai descobrindo, e como é que fala? As atualizações de norma e tudo já são, né, automaticamente analisadas e introduzidas no sistema, né, para poder você fazer. Mas eu acho que é um ganho muito grande, né? Quando eu, conversando aqui na empresa, eu disse, olha, é inevitável, né? Eu já cheguei, peguei a carona, eles já tinham até adquirido lá, e eu falei, não, eu quero, a gente precisa e eu vou fazer. Entendeu? Aí eu, como tive uma certa liberdade para conversar, para vir trabalhar aqui como segurança, né? E um dos aspectos que eu coloquei foi esse, olha, eu não quero ficar ouvindo lá, não sei, não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo, porque eu não vou ficar pedindo coisa para você que não seja para atender o sistema, para atender o governo. E vocês vão descobrir a quantidade de direitos que os funcionários têm que vocês nunca cumpriram. Então, vai ter um monte de novidades, vocês vão ficar me questionando e eu não quero esse tipo de pergunta, né? Se você está me trazendo para cá e confia, né, na minha condição, na minha expertise profissional, você tem que entender que eu não vou ficar lá para fazer bonitinho, nem para dar dinheiro para dono de software, nem para nada disso. É porque nós temos que cumprir uma obrigação, é legislação, é legal, e não tem mais o fiscal para vir aqui te dar a multa.
né? Primeiro para te autuar, para depois te dar uma multa, não tem nada disso. Você não cumpriu, a multa sai automática e você não pagou, entra na dívida da União e depois tem problemas sérios para resolver. E a aceitação foi boa, não tive muita... Eu acho que a parte, vamos dizer assim, o primeiro escalão, né, o nosso amigo Alessandro já tinha conseguido martelar um bocado, então eles já estavam mais amaciados, né? Quando eu vim com o mesmo discurso, aí eles talvez não tinham mais muito argumento também, né? Faltaram argumentos. Não tinha mais argumentos para correr disso, né? E, inclusive, eu estou vendo isso aí até para fazer essa consultoria aí em partes, algumas coisas aí, eu estou até interessado em fazer. Estou estudando essa situação, porque tem muitas... Eu moro numa cidadezinha pequena e tudo que é loja, tudo que é escritóriozinho, tudo que todo mundo tem que fazer. Se adequar, se né? ele... Buscar se adequar. Pois é. Então, para essas coisas, eu estou até pensando seriamente em começar em atender pequenas empresas, pequenos escritórios, né? Gente com 3, 4 funcionários, MEI, assim. MEI já é um tratamento diferente. Mas, de qualquer forma, tem que ser tratado e tem que ser enviadas as informações. Então, tem que ter alguém que conheça isso. Normalmente, eles não conhecem, né? Inclusive, na nossa área, eu acho até um pouco, assim, bem estratificado, de uma certa forma, né? Você tem o técnico que trabalha nessa área de documentação, entendeu? Você tem quase que um cara específico em função do volume de trabalho, né, dessas coisas, o cara tem que estar atento àquilo ali. Então, você acaba que direciona um profissional só para ficar fazendo esse tipo de coisa. Com o software, você tendo, sei lá, 1, 2 horas por dia ali de atualização dele, toda manhã eu vou passar aqui, recebo o que veio de novidade, boto no software, registro, né, atualizo, e ele vai me dizer, preciso emitir alguma coisa, preciso, sei lá, te traz todas as informações necessárias, né, para tu gerenciar por completo a tua empresa, né? Isso é um ganho operacional. Só aí já é um ganho operacional bem grande, né? Bem grande. Uma outra coisa que eu queria questionar também é a questão, porque eu vi que a gente tem poucos clientes que utilizam todas as funcionalidades do sistema. E vocês são uma empresa, né, que utiliza uma das funcionalidades que eu particularmente mais gosto dentro do sistema, que é a nossa CIPA. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho, Alessandro, como é que está sendo essa tua experiência de uma CIPA toda dentro de um sistema, que querendo ou não, a gente sabe que é uma novidade, né? Poucas pessoas utilizam, até numa das reuniões tu comentou que, tem tudo dentro do sistema, e eu fazia a urna, eu sou do tempo da urna, das cédulas para votação. Então, eu acho que isso seria importante também, até para quem está assistindo a gente, conhecer um pouquinho e saber como é que é essa funcionalidade da CIPA, porque a gente sabe que a CIPA também, dentro de uma empresa, é uma equipe, né, muito importante, né, que deve existir dentro das empresas. E como a empresa de vocês é uma empresa que tem riscos diversos, atividade que é uma atividade bem complexa e que envolve muitos aspectos, como é que está sendo a organização de vocês dessa CIPA dentro de um sistema? Como é que está sendo toda essa gestão de vocês de CIPA dentro do sistema? Então, né, a CIPA nossa aqui, ela começou essa semana, né? E aí eu conversei com você, se tinha como eu fazer, né? Eu estou meio que me ambientando dentro do sistema de vocês, né? Que tem muita coisa, um sistema completo, então eu vejo o que tem lá e vou me aprendendo, né? E aí o pessoal da direção liberou a montagem de CIPA aqui, e aí eu comecei a fazer a gestão de CIPA. E aí, eu até comentei com você, né? A minha última CIPA que eu fiz foi numa obra, numa construção civil vertical, num prédio do Fórum Trabalhista, com quase 200 funcionários. Então, eu fui montar a CIPA, eu tive uma dor de cabeça tremenda, porque é papel, é cédula, é processo eleitoral, né? É comunicar sindicato, enfim, é um monte de papelada. E aí eu, no meio de uma obra, num processo de fundação da obra, tendo que fazer tudo isso, aquele monte de papel, né? E aí, com a Bíblia na mão, né? A gente fala que é aquele livro enorme da ANR.
Você tem que ficar abrindo aquilo lá, folheando, para você poder preencher papel e buscar as legislações trabalhistas. É E a aí, Bíblia, né? A Bíblia dos técnicos, né? Não deixa de ser uma Bíblia que a gente tem que carregar para cima e para baixo. e aí fui entrar no sistema e perguntei para a Carol, falei, Carol, tem a CIPA no sistema de vocês? Tem, se você quiser, você pode fazer tudo por aqui, né? Aí eu imaginei, eu falei, eu vou ter que ficar digitando a NR aqui dentro, vou ter que ficar preenchendo os formulários aqui dentro. Cara, quando eu entrei, o negócio está tudo pronto. Eu vou trocar o nome, eu vou digitar o nome da empresa ali, vou colocar 3 corações, a data tal, e inicio o processo. Lá dentro, onde eu estou preenchendo o papel, eu já consigo mandar um e-mail para o sindicato da categoria. Eu falei, pô, brincadeira o negócio. Então, é uma coisa assim... É muito prático, né? É muito prático, gente. É um outro mundo, é uma outra realidade. Ao invés de você ficar imprimindo um monte de papel, né? Hoje eu até falei com o Carol, hoje, falei, pô, aonde estão os papéis, onde os documentos que eu fui gerando aqui, para onde foi? Ela entra aqui, vai ali. Quando eu olhei, os documentos estão todos lá. Ele queria imprimir, ele me chamou e disse assim, Carol, eu gostaria de imprimir alguns documentos. Eu digo, ué, como vai imprimir? Tá no sistema, vai imprimir para quê? E daí eu digo, mas tá aqui, eu mostrei para ele, tava todos os documentos relacionados. Tudo lá, uma facilidade enorme. Você consegue lá dentro do sistema fazer a cédula de votação. O sistema, você coloca a quantidade de funcionários seu lá, os técnicos aí que estão começando, né? Você fica sempre com aquela dúvida, né? Qual vai ser o quantitativo meu de pessoa? Quantos membros eu vou ter que ter eleito pelo funcionário, eleito pelo empregador, eleito pelos empregados? Quanto eu vou ter? Cara, quando eu fui olhar no sistema, o sistema já me deu quantos empregados eu vou ter que montar a minha cifra. Estava tudo lá. E aí eu fico pensando... Fala até os suplentes. Fala os suplentes. Quando eu comecei lá atrás, né? Poxa, lá em São Paulo, lá nas obras da vida, você tem que ir lá, pega CNPJ, usa com a atividade principal da empresa, volta na NR, vê o grau de risco, volta do grau de risco, vai no RH, vê quantos funcionários tem na empresa, e volta lá, vai ver como é que vai ser, como que vai montar. O sistema te dá isso tudo pronto, cara. Uma coisa E até a votação você vai poder fazer, né? Eu não sei, do outro dia eu ia até perguntar, mas bobeei. No caso deles lá, eu me esqueci. No caso da votação da CIPA, por exemplo, se você tiver aquele controle de leitor ótico para que você faz o ótico não biométrico, né? E você faz o controle de EPI, você faz votação da CIPA também. Então, se você não tiver aqui, eu mando um e-mail para você, mando um link, você volta daí mesmo, cara. Manda o link, Sim, pode não, eu botar digo através do porque link. o cara não precisa ir num lugar, preencher uma célula e enfiar numa urna. Entendeu? Ele chega no computador, põe o dedinho dele lá e vota. Não, você imagina o tanto que isso otimiza, né? Porque, às vezes, o funcionário que quer participar da CIPA, embora a gente saiba que, às vezes, a gente tem que rodar os turnos, né? Para o pessoal poder votar, eu não preciso mais pedir para o funcionário, manda o link para o funcionário, ele volta na casa dele. Exato. Qualquer horário. Tem essa Todo mundo hoje tem um telefonezinho, né? Tem essa muito facilidade. Bom. Sistema excelente, sistema muito bom, uma coisa muito completa, sem dificuldade, porque quando a gente fala de informação e informatização, às vezes a pessoa tende a ter medo, né? Pô, esse negócio de computador, sistema, pode ficar tranquilo, não tem raiz quadrada, não tem nada ao cubo, elevado à terceira casa, potência, não tem nada disso. O negócio é muito simples, fácil de mexer, acessível para qualquer um. E é bem tranquilo, muito, muito tranquilo para poder mexer. Bom, pessoal, que bacana esse relato de vocês. Acredito que a gente não teve um cliente que falou de forma tão legal e tão elaborada sobre o uso da CIPA. É bacana ter isso num case de sucesso. E, bom, gostaria de saber se a Carol gostaria de perguntar mais alguma coisa, porque eu acho que é uma maneira bem legal da gente encerrar. Eu não tenho mais nada para perguntar, acredito que a gente tenha já argumentado bastante aí a respeito de todos os ganhos, né? Já deu para perceber bastante os ganhos que eles tiveram com o software, né? Desde que adquiriram o software. Então, a gente consegue ter isso muito claro, muito nítido, né? Desses ganhos todos. E só desejar aí bastante sucesso para mais um parceiro do Software SGG
que a gente fica bem feliz aí desse retorno, né, de ter conseguido superar essas expectativas e ter dado esse retorno para vocês. A gente fica muito feliz e eu, como gerente de base, vocês ficam muito feliz também por toda a dedicação, enfim, né, nas implantações e também na utilização do software, que isso também é bem importante. Exatamente, a gente sabe que é um 50%, 50%, né? Um esforço nosso e também um esforço de vocês. Então, agradeço pela parceria, agradeço muito pelo tempo disponibilizado para deixar o relato de vocês. Ricardo, Alessandro, Vanessa, muito obrigado pela presença. Eu vou passar a palavra para vocês se despedirem agora. Eu agradeço em nome da Suminas, né? Em nome da nossa equipe aqui. Carol, Eduardo, Marco que estou conhecendo agora, Carol fantástica, Eduardo um cara fantástico também, vendedor nato, e vendeu um produto bom, um produto excelente, um produto completo, me ajudou demais, né? Tenho tempo livre para poder fazer minhas coisas fora do trabalho, não estou levando trabalho para casa mais. Então, me otimizou muito tempo e eu agradeço demais. Obrigado aí à equipe toda. Prazer, viu, Marcos? Prazer. Eu só agradecer muito a Carol, a gente, né, esse apoio, esse suporte, porque eu acho que isso é essencial também para a gente conseguir caminhar bem dentro da plataforma. É uma pessoa que consiga nos orientar de uma forma rápida, clara e eficiente. Então, isso foi passado para a gente, né? O Alessandro, de uma forma muito clara. Então, eu agradeço muito. É só agradecer mesmo agora. É bola para frente, né? Vamos trabalhar dentro do sistema agora. Eu também vamos agradecer só, Carol, pela presteza aí, a didática com que ela expõe as coisas, né? Você vê que ela conhece um pouco de segurança, além de conhecer o sistema, e aí ajudou a conduzir, né, o raciocínio, e foi muito interessante, muito legal mesmo. E agradecer a vocês todos e aguardem os meus stickers. Aguardem que vai ter muitos. É como eu sempre digo, né? Eu sempre digo para todos os clientes, a nossa implantação encerra, o nosso case encerra, mas a nossa parceria eu espero que siga aí por muito tempo e me coloco à disposição sempre aí para ajudar no que for necessário. Exato. Obrigado. E para quem está assistindo, só entender, a gente se apresenta no case porque eu sou do marketing, então fico nos bastidores. Geralmente eu acabo tendo essa oportunidade de conversar com vocês nos cases mesmo. Então, é isso aí, prazer. Prazer em conhecer vocês, gente. Foi nosso. Muito obrigado por assistirem, gente. Até o próximo case. Tchau, tchau. Tchau, tchau.